Como vai, pessoal? Estamos de volta, ainda tratando de princípios constitucionais explícitos do processo penal. Agora vamos falar então do juiz natural. E aqui, ó, depois, ó, do ponto e vírgula, são vários assuntos casuísticos relacionados ao tema juiz natural, que é um princípio explícito do processo penal previsto na Constituição lá expressamente e que é cobrado em concurso. Então você vai fazer um estudo agora bastante direcionado e conhecer o princípio. Aqui eu coloco aqui o mapa mental de novo. Por quê? Para você se situar e te ajudar a lembrar dos princípios. Nós estudamos o princípio constitucional explícito do contraditório, estudamos a presunção de inocência, ampla defesa e plenitude de defesa do júri, e agora vamos estudar os princípios constitucionais explícitos, aqui, ó, mas na classificação do que? Da atuação do Estado. Essa classificação eu retirei do NUT, essa toda aqui, exceto motivação das decisões, que ele não colocou no livro dele, Manual de Processo Penal, como um princípio explícito, mas de acordo com as questões de concurso, é cobrado como um princípio explícito da Constituição Federal. Nós vamos ver quando chegar lá. Então, concernente à relação processual, contraditório, concernentes ao indivíduo, vimos a presunção de inocência, ou estado de inocência, ou não culpabilidade, ampla defesa e plenitude de defesa no júri. Já vimos. Agora vamos para os princípios explícitos previstos na Constituição, classificados como concernentes à atuação do Estado. E vamos começar agora com juiz natural. Aí depois vamos fazer essa sequência aqui e encerramos os princípios explícitos. Então vamos lá. Princípio do juiz natural. Onde que está previsto? Está aqui, ó, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Essa frase aqui da Constituição Federal, ela denota o quê? Um princípio. Qual? Do juiz natural. Vamos ver por quê. E o artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, daqui, um primeiro contato, você viu o quê? Que é uma preocupação em garantir o quê? A presença, a atuação de um juiz determinado, um tribunal determinado. Vamos ver agora o desdobramento disso. Tem repercussão prática no estudo da competência e em consideração da regra específica prevista na Lei Processual Penal. Então, tem uma regra específica aqui, o artigo 564, inciso 1 do CPP, que diz: a anulidade ocorrerá nos seguintes casos: incompetência. Então, o juiz natural tem uma repercussão prática no processo penal acerca da nulidade. Então, o juiz incompetente, ele vai acarretar a nulidade. Então, o estudo do juiz natural, ele importa para quê? Para que tenha um processo penal, ele tem um começo, um meio e um fim, e ele não seja anulado, declarado nulo em qualquer fase desse processo, não se perca o processo. Então, essa é uma repercussão prática. Quando eu falo em repercussão prática, é um resultado, vai acontecer aquilo ali, vai anular. Mas por que vai ser declarado nulo? Aí já é uma repercussão de fundo, é uma repercussão conceitual, valorativa, que os seres humanos vivendo em sociedade consideram importante. Se considera importante, é, declara-se nulo um processo judicial de tão importância para a sociedade onde as pessoas vivem. Vamos aqui caminhar e vamos entender isso. Processo penal aqui capês. Um dos princípios fundamentais da função jurisdicional, esse que é intimamente relacionado com a imparcialidade do juízo. O juiz precisa ser imparcial, princípio implícito. Então, a imparcialidade do juiz é um princípio implícito. Nós vamos estudar os princípios implícitos. Mas está ligado aqui, o juiz natural está ligado à imparcialidade do juiz. Então, uma primeira importância. Está previsto no artigo 5º, 53 da CF, que dispõe que ninguém será sentenciado senão pelo juiz competente. Significa dizer que todos têm a garantia constitucional de ser submetidos a julgamento somente por órgãos do Poder Judiciário, dotado de todas as garantias institucionais e pessoais previstas no texto constitucional. Juiz natural é, portanto, aquele previamente conhecido, segundo regras objetivas de competência estabelecidas anteriormente à infração penal, investido de garantias que lhe assegurem absoluta independência e imparcialidade. Então, a preocupação é que seja um juiz já previamente definido e não o que? Aquele de exceção. Aquele juiz que ele é designado para julgar um caso, depois que o caso acontece, depois que toma ciência de quem são as partes, ali o réu, a acusação, é o MP, é um particular, e aí vai aquele juiz ali julgar que ele tem uma linha assim que interessa mais alguma coisa. Então é evitar o quê? Esse magistrado aí
que é chamado magistrado por encomenda, o tribunal por encomenda. Vamos ver também lá no princípio implícito, o promotor natural, que é implícito porque decorre aqui do natural. Também chamado lá, nesses casos, o promotor por encomenda. Não pode. Então aqui ele precisa também ser o quê? Independente e imparcial. Tá ligado ao juiz natural. Porque se o juiz for parcial, não for independente, tiver prestando algum favor a alguém, então também não é um juiz natural, né? Mas são princípios mais específicos, mais implícitos, né? Tem os desdobramentos. Vamos continuar vendo o juiz natural. Do princípio depreende-se também a proibição de criação de tribunais de exceção, com os quais, evidentemente, não se confundem as jurisdições especializadas, que são meras divisões de atividade jurisdicional. Então, nossa preocupação ao estudar juiz natural é evitar aquele juiz por encomenda, de exceção. E isso aqui que eu marquei, ó, jurisdições especializadas, não vai ser classificado como uma hipótese de juízo de exceção. As questões de concurso vão fazer essa pergunta: se a remessa de um processo para uma vara especializada que foi criada posteriormente, se vai ferir o juiz natural. Opa, o juiz natural é aquele lá que estava no processo, aí criou uma vara para julgar esse processo, então tem alguma coisa tem aí. É uma vara de exceção? Não é o caso, nós vamos ver por quê. Não é o caso. Vamos entender por quê. Aqui já tem uma questão de concurso para você. Os tribunais ad hoc, também chamados de exceção ou ad hoc, você pode ver dessas duas formas, são criados e funcionam para um determinado caso concreto. Então, se eu crio um tribunal de exceção ou faço a designação de um juiz de exceção, é para aquele caso daquela pessoa, para julgar aquilo ali. Agora, as justiças especializadas são previamente instituídas pela Constituição e têm por escopo a aplicação da lei a todos os casos versando sobre determinada matéria ou que envolvam certas pessoas indistintamente. Então, a diferença da vara especializada, a justiça especializada, para aquele juízo de exceção que vai julgar um único caso, é que na justiça especializada, as varas especializadas, vão julgar tantos casos quanto aqueles inseridos naquela hipótese. Então, e com relação a determinadas pessoas. Então, por exemplo, vara de violência doméstica. Então, assim, não vai julgar um processo de uma pessoa, é mais abrangente. Por isso que diz que não fere o juiz natural. E nós vamos ver que essa previsão aqui, da vara especializada, essa criação, realmente tem previsão de instituição pela Constituição. Vamos ver aí mais à frente. O mesmo se diga em relação aos casos de competência estabelecida pela prerrogativa de função. CPP, artigo 84 e 87. Não se cuida aqui de prerrogativa instituída em função da pessoa, mas de tratamento especial dispensado ao cargo, à função exercida pelo réu, relevantes na administração do país. Tanto que deixado o cargo ou cessada a função, desaparece a prerrogativa. Então aqui é no mesmo sentido da vara especializada. Não é para aquela pessoa, o juiz, o tribunal dizendo para aquela autoridade ali, fulano de tal, mas é em razão do cargo. Então todos que exercerem aquele cargo serão julgados pelo foro determinado da prerrogativa. Então o que se quer evitar, então, que você já percebe pelo vedação ao juiz do tribunal de exceção, é aquela designação do juízo ou do tribunal, a criação do tribunal, para uma pessoa determinada, ou seja, tem um caráter de pessoalidade. Então, não é isso que se quer evitar. E aqui você já precisa guardar também que, em razão dessa prerrogativa da função, ou seja, um tratamento especial dispensado ao cargo, que quando deixa o cargo ou cessa a função, desaparece a prerrogativa. Isso é importante você entender, porque as questões vão perguntar sobre isso, criando problemas e inserindo essa situação aí que deixou o cargo, cessou a função, e agora? A gente tem que saber. O Lenza, o que ele vai dizer? Há também deslocamento de competência quando a pessoa que está sendo processada assume cargo ou função para o qual exista foro especial, ou situação inversa. Exemplo: réu em ação penal que é nomeado ministro ou eleito deputado federal. Os autos devem ser encaminhados ao STF para prosseguimento. Mas, se o sujeito deixa o cargo ou função, a ação que tramitava perante o tribunal vai ser remetida para o juiz inferior. Então, são regras especiais que não ofendem o juiz natural. Então, aqui, ó, guarda isso. No rito do júri, o desaforamento também é perguntado se fere juiz natural, desaforamento. O que é desaforamento? Está lá, a previsão aqui, ó, 427 e 428.
do julgamento não fere o princípio do juiz natural, na medida em que a transferência do julgamento se dá por razões relevantes previamente estipuladas no texto legal. Então aqui tem hipótese em que o processo ele vai ser jogado em outra comarca. Então é o caso do desaforamento. Então, ó, demora. São hipóteses. Vamos estudar isso quando formos lá desdobrar todo o Código de Processo Penal. Mas aqui só para sua sintonia, para você já assimilar e entender essa matéria aqui, de juiz natural, é o desaforamento. Então demora. Demora muito para ter o júri. Não pode. Está tendo ameaças que se faça verificar um risco à segurança do acusado ali naquele local, ou verifique-se aí razões bastante relevantes para considerar que o júri ele não é imparcial. Às vezes é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, já está um clamor ali social e a pessoa não vai ser julgada com imparcialidade. O júri ele apresenta comprometimento, também são hipóteses. Então essas hipóteses não vai ferir. Então as questões vão perguntar se vai ferir o princípio do juiz natural. Não. Aí eu botei aqui, ó, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, segurança do acusado, a demora superior a 6 meses da realização do julgamento. Estava aqui no texto. Então são essas hipóteses. Agora, a lei de organizações criminosas, lei 12.694/2012. Por que está aqui? Porque nós estamos estudando as especificidades do princípio de natural. Você está entendendo o que é de natural, só que tem as questões mais esmiuçadas e que são cobradas em concurso. Se você fosse estudar sozinho tudo isso, você ia ter muito trabalho. E, quiçá, talvez não conseguisse reunir todas essas questões específicas que decorrem e são cobradas. Daria muito trabalho. Então, aqui já está tudo pronto para você. O que isso aqui tem a ver com o princípio do juiz natural? Olha só. A Lei Federal 12.694/2012 dispõe sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro grau. Ó, julgamento colegiado em primeiro grau. Então, há a problemática de se saber e de se discutir se isso aqui vai ferir ó, o princípio do juiz natural. Então vamos lá. Então essa lei fez essa previsão. Para qual situação? Crimes praticados por organizações criminosas, que é a lei de organizações criminosas, conhecida como lei de organizações criminosas. Então vamos lá. O que diz lá no artigo 1º? Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual. Vamos entender essa lei? Olha só a situação. Virtualmente, um ano depois do assassinato da juíza Patrícia Scioli, no dia 12 de agosto de 2011, em Niterói, a presidente Dilma Rousseff sancionou lei que protege juízes de ações de retaliação promovidas pelo crime organizado. Patrícia conduzia um processo por meio do qual se investigava uma quadrilha de policiais. Essa lei ficou conhecida como Lei Patrícia Scioli. Agora você já começa a entender por que disso aqui, ó. Formação de colegiado em primeiro grau. Para quê? Para tirar o foco daquele magistrado e ele não seja vítima aí de crimes praticados por organizações criminosas. Então também foi chamado aí de lei do juiz sem rosto, né? Porque visam o quê? Realmente tirar o foco do magistrado. E aí começou-se a questionar o quê? Essa lei ela vai ferir o princípio do natural? Então essas são as questões que você precisa enfrentar e estudar, né? Tudo que já foi produzido acerca disso. Então, olha só, agora os processos judiciais relativos à atuação de organizações criminosas poderão ser julgados por colegiados de 3 juízes, para evitar que eventuais pressões e ameaças recaiam sobre um magistrado específico. A Lei 12.694/2012, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, prevê essa possibilidade. Então, agora vamos para o enfrentamento. Aqui o note que ele vai dizer: esse colegiado fere o princípio do juiz natural e o juiz imparcial. Então vamos lá, isso é importante saber. Essa parte aqui do juiz imparcial, nós vamos rever quando estudarmos o princípio implícito da imparcialidade do juiz. Porque a imparcialidade do juiz não está explícita na Constituição, é implícito. O que está explícito é isso aqui, o juiz natural. Mas já estamos vendo tudo, como eu disse, o estudo do processo penal, qualquer matéria jurídica, é unitário, tudo faz sentido, tá? Tudo está relacionado. Levando-se em consideração que um dos pilares do princípio do juiz natural é a sua prévia designação abstrata em lei, prévia designação abstrata em lei, é isso que marca
o princípio do juiz natural, porque não se pode ter o quê? Um juiz designado posteriormente à instauração do processo, ao cometimento do crime, um tribunal criado posteriormente para julgar aquele recurso determinado daquela pessoa. Como que se garante isso? Uma prévia designação abstrata da lei. Então é assim que se garante o princípio. Para que não surpreenda o investigado ou réu, nem se constitua em juízo de exceção. Pode-se considerar válido o colegiado. Por quê? Por que pode? Porque há expressa disposição em lei acerca da sua formação, bem como as regras específicas para que tal medida seja tomada. Então, o que ele está dizendo aqui no NUT? Que não vai violar, porque mutatis mutantes, há uma designação prévia e abstrata na lei para essa formação. Então, esse é o fundamento do NUT, que mantém-se, então, o critério que deve ser resguardado, a criação prévia designada por lei. Agora aqui, ó, o que a gente vai ver aqui? Ó, essa ação direta de constitucionalidade, Alagoas, 6179. Por quê? Porque vai questionar a constitucionalidade de lei estadual editada nesse mesmo fim de proteção dos juízes que atuam em processo de organizações criminosas. E vai ter algumas nuances aí que você precisa raciocinar para poder realizar uma boa prova. Olha aqui, ó. A ação foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, contra normas do Estado de Alagoas que disciplinam o funcionamento de vara criminal voltada ao julgamento de delitos praticados por organizações criminosas. A Lei Estadual 7677 de 2015 prevê que a 17ª Vara Criminal da Capital será destinada ao julgamento de delitos praticados por organizações criminosas e terá titularidade coletiva. Terá a titularidade coletiva. Então, olha a diferença. A Lei Federal de Organizações Criminosas, Lei 12.694 de 2012, ela não prevê a titularidade de um colegiado. Ela prevê o quê? Que o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual. Já a lei estadual, questionada na DI 6179, ela não. Ela já prevê uma titularidade fixa, coletiva, composta por 3 magistrados de terceira entrância. Segundo a OAB, os artigos 1º e 4º da lei são inconstitucionais, pois teriam extrapolado a competência dos estados para legislar de forma concorrente sobre a matéria, desrespeitando as normas gerais traçadas pela legislação federal. A entidade explica que a Lei Federal 12.694 de 2012 fixa normas gerais sobre o processo e o julgamento colegiado em primeira instância de crimes praticados por organizações criminosas. Então, olha a lei federal. Que lei é essa, lei federal? É a lei de organizações criminosas. Aqui, ó, 12.694 de 2012. A OAB alegou que o artigo 1º e 4º da lei são inconstitucionais, pois teria extrapolado a competência dos estados para legislar de forma concorrente sobre a matéria. Então você vai clicar no card aqui em cima e você vai assistir a aula de fontes, onde nós tratamos da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processo penal e a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para quê? Para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Então é isso que ele está questionando. Então você clica ali no card que apareceu, volta o vídeo aí, clica no card e assiste a aula de fontes para você caminhar ao longo das aulas do curso com conhecimento sistematizado. Você sempre dialogando com todas as aulas que tudo está concatenado. Então vamos lá. A entidade explica que a lei federal, que trata de organizações criminosas, fixa normas gerais sobre processo e julgamento colegiado em primeira instância de crimes praticados por organizações criminosas. O artigo 1º dessa norma estabelece regras de formação do colegiado pelo juiz, que dispõe de maneira diversa sobre a matéria disciplinada pela legislação alagoana. Então, a lei federal, o que ela diz? Que um juiz ele vai julgar pela formação do colegiado. Já a lei alagoana não, fixa o quê? Uma titularidade coletiva. Ao contrário da legislação federal, que prevê a atuação do juiz singular e autoriza a formação do colegiado somente mediante decisão fundamentada e para os atos processuais especificados, a lei alagoana estabelece a titularidade coletiva da vara e atribui a um corpo fixo de julgadores a competência para a atuação dos feitos relativos a organizações criminosas. Para o AB, a lei estadual exorbitou os limites da competência concorrente e suplementar
que deve se limitar a suprir lacunas a respeito de procedimentos em matéria processual. Que deve se limitar a suprir lacunas a respeito de procedimentos em matéria processual. Aquela situação da competência privativa e a competência concorrente para lidar sobre procedimentos em matéria processual. Então, isso aqui é importante para você raciocinar, porque está em voga aqui o quê? O que está em destaque? A questão sempre do juiz natural. Porque o juiz natural é garantido com a previsão prévia e abstrata em lei do órgão jurisdicional competente para julgar a norma. Só que não é qualquer lei, é só uma lei que ela seja oriunda de uma fonte material competente. E quem é a fonte material competente para legislar sobre processo penal? É a União. O Estado ele tem competência concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Então, se eu tenho aqui uma lei editada pelo Estado fixando um colegiado fixo, diversamente da lei federal, que trata das organizações criminosas, então qual é o argumento aqui da OAB? De que há uma violação, mutatis mutandis, do juiz natural, porque, de qualquer forma, a lei editada, ela procede de uma fonte material incompetente, então não serve. Então essa é a questão. Então você fica antenado a essa ADI aqui, ó, 6179, que é recente, ele não foi julgado, então vai ter bastante fundamentação, com certeza pode ser cobrado em sua prova as nuances aí do caso. Então vamos dar seguimento agora e vamos ver agora jurisprudência. Jurisprudência aqui, ó, o informativo 309 do STF. A turma negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretendia a redistribuição de denúncia já recebida pelo juiz de direito do trabalho criminal da comarca de Magé, tendo em conta a posterior criação do Foro Regional de Piabetá, local onde ocorrera o fato delituoso. Considerou-se que a criação de vara regional na localidade do fato, depois de oferecida denúncia, não afasta a competência territorial já afirmada por aplicação analógica do 87 do CPC, atual 43 do CPC de 2015, conforme a autorização expressa contigo no artigo 3º do CPP. Ressaltou-se ainda a existência de aviso ditado pelo Corregedor-Geral da Justiça, no qual restara vedada a redistribuição dos processos em curso para o foro recém-instituído. Aí diz lá no CPC de 73, o artigo 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou do direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria e da hierarquia. Atual 43 do CPC de 2015. Qual é a situação aqui? Aqui você está falando de competência territorial. Não houve a criação de uma vara especializada. Houve a criação o quê? De um foro regional lá no local da ocorrência do delito. E aí a parte que pretende o quê? Pretende a remessa do processo, a brecar o processo. Busca o quê? Argumentar que o juízo é incompetente, etc. Só que qual é a questão aqui que trata? Aqui trata de competência territorial. E lá, quando nós tratamos da questão do juiz natural, etc., nós estamos tratando aqui de jurisdições especializadas. Então, aqui a competência é funcional, não é territorial. Lá, na situação, a competência é territorial. No caso de competência territorial, o que vai acontecer? Perpetuatio jurisdictionis, artigo 43 do CPC. E lá na criação da vara especializada? Lá você vai falar de competência funcional e não viola o juiz natural segundo a doutrina, segundo as questões de concurso, segundo a jurisprudência, não viola. E aqui é uma coisa diferente. Então, para você, entende isso e você vai resolver as questões da prova aí a contento. Então, aqui o artigo 3º do CPP que ele fala é daquela situação que vimos em fontes do processo penal, interpretação extensiva, analogia e aplicação de princípios gerais do direito no processo penal. Então, aqui é uma analogia, aplicação do CPC ao processo penal. Aqui só diz isso. Então, vamos lá. A criação de foro regional no local do fato em data posterior à do recebimento da denúncia não desloca a competência antes firmada. Aplicação subsidiária da regra perpetuatio jurisdictionis, artigo 43 do CPC. Aqui é a competência territorial. Não estamos falando da questão da vara especializada, que é a competência funcional. É diferente. A linha A do inciso 1 do artigo 96 da CF autoriza a alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Redistribuição de processos
constitucionalmente admitida visando a melhor prestação da tutela regional decorrente da instalação de novas varas em sessão judiciária do Tribunal Regional da Terceira Região. Não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. Esse artigo 96, 1A da CF, o que ele vai tratar? Da competência dos tribunais para elaborar o quê? Os seus regimentos internos, que por sua vez vão tratar do quê? Da competência dos órgãos jurisdicionais. Aqui a gente já está falando de competência funcional. Então teve uma nova vara criada, e aí não ofende o princípio da vida do processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. O provimento apontado como inconstitucional especializou vara federal já criada, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos tribunais. Aqui é a mesma coisa, o regimento interno. Não há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis, visto que a leitura interpretativa do artigo 96, 1A da CF, regimento interno, que confere competência privativa aos tribunais, para quê? Para deliberar sobre a competência dos órgãos julgadores, os órgãos jurisdicionais. Então, esse artigo aqui ele admite haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. O tema pertinente à organização judiciária não está restrito ao campo da incidência exclusiva da lei, uma vez que depende da integração de critérios estabelecidos na Constituição, nas leis e aqui, regimentos internos. Então, qual é a questão aqui? Vimos lá, constituindo fontes, que compete privativamente à União legislar sobre processo penal. Só que no tema referente à competência, você tem aqui o que? Uma integração de critérios pré-estabelecidos na Constituição, nas leis e no regimento interno. Por quê? Porque o 96.1A ele vai dispor que compete privativamente aos tribunais elaborar regimentos internos dispondo sobre a competência dos órgãos jurisdicionais. Então preste muita atenção nisso aqui, porque não viola o princípio do juiz natural, e é o que vai ser perguntado. Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados. Outra questãozinha de prova. O que é comum? Tem o tribunal, aí você faz um recurso, uma apelação, um agravo de instrumento, e aí qual é a situação? O habeas corpus, e aí, além de desembargadores, tem o quê? Juízes convocados. São juízes de primeira instância, são convocados para compor a turma. Então, qual é a questão? Se isso viola o quê? O princípio do juiz natural. Olha aqui, não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados. Então, além de ter juízes convocados, era uma composição majoritária ainda. Tinha mais juiz convocado que desembargador. Autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9788 de 99. Na espécie, a convocação dos juízes de primeiro grau observou as normas legais e regulamentares pertinentes. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidades. 566 do CVP, vamos ver isso aqui no momento próprio. A falta de demonstração na impetração de que a convocação sujeita a regras de mera organização judiciária teria afetado substancialmente o julgado, acarreta por si só a conservação do ato. Então, assim, moral da história. Entende-se que a composição majoritária por juízes convocados, minoritária ou majoritária por juízes convocados, não viola o juiz natural. Por quê? Porque trata de regras de mera organização judiciária. Que regras são essas? A previsão, no artigo 96, 1A da CF, dos tribunais elaborarem privativamente seus regimentos internos, dispondo sobre a competência dos órgãos. Então é aí que está a interpretação e por isso o entendimento é de que não viola o princípio do juiz natural. Está aqui STF. Súmula 704 do STF. Eu falei na aula passada que essa súmula, que ela vai tratar do foro de prerrogativa de função e a atração do corréu que não tem foro, que ela deve ser estudada quando estuda juiz natural, ampla defesa e devido processo legal. Esses dois nós já estudamos. Então, vai perguntar, a súmula 704 viola o devido processo legal? Não. Viola a ampla defesa? Não. Viola o juiz natural? Não. E os motivos são as mesmas razões que você vai usar para responder as três tipos de questões se vier. Então, olha aqui. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Em razão do excesso de corréus, sem foro no caso do mensalão,
e com supedâneo no artigo 80, a jurisprudência avançou para reconhecer a possibilidade de desmembramento a critério do tribunal. Nós vimos na aula passada. Conforme a súmula, o corréu que não tem foro, ele também era julgado lá no STF, por exemplo. E ele não poderia recorrer da decisão, porque ele já estava lá na terceira instância, né? Então, se ele fosse julgado pelo juiz singular na vara da cidade e tal, ele apelaria para o tribunal, do tribunal teria os recursos raros, RESP, RE, etc. E no STF, como ele é corréu de autoridade com foro, houve atração do caso dele, ele não vai poder recorrer para ninguém, senão para o próprio STF. Então é uma alegação de que isso causa um prejuízo. Só que no caso do mensalão teve um excesso de corréu, tinha processo com mais corréu sem foro do que a autoridade lá com foro. E aí houve esse novo entendimento com base no 80 do CPP. O que diz? Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo e de lugar diferentes. Ou quando, pelo excesso do número de acusados, e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente separação. Lá no caso do mensalão, devido ao excesso do número de acusados, reputou-se relevante a separação porque era muita gente, até com mais pessoas sem foro do que com foro. E a vila estava tumultuando, a verdade é essa, o STF. Aqui, ó, o conjunto. No início do julgamento, do chamado para o mensalão, o advogado e ministro da Justiça Márcio Tomás Basto pediu o desmembramento, alegando que ao julgar réu sem prerrogativa, o Supremo fere dois princípios fundamentais, juiz natural e direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, de ser julgado pelo juiz da sua comarca e de recorrer de uma possível decisão condenatória contra as decisões do STF, não há recurso, senão ao próprio tribunal. Basto defende o ex-executivo lá do Banco Rural, José Roberto Salgado, que não tem prerrogativa. Em seu extenso voto de 53 páginas, Lewandowski explicita que a competência do STF para processar e julgar originalmente outras pessoas, que não aquelas expressamente enumeradas na CF, precisa ser reavaliada. E afirma que a jurisprudência da Corte tem mudado em relação a isso, por meio de inúmeras decisões monocráticas e colegiadas. Cita o artigo 80 do CPP para explicar que o julgamento conjunto de agentes acusados da prática de ilícitos penais, que tem status processual distinto, não é obrigatório, mas facultativo. Diz ainda que a Corte tem, de uns tempos para cá, sistematicamente determinado o desmembramento em inquéritos e ações penais, cita diversos julgamentos. Para o ministro, não desmembrar o processo significa ir contra o princípio do juiz natural, ó, na medida em que impede que o magistrado, constitucionalmente escolhido, aprecie a causa. Segundo seu voto, o juiz da primeira instância não conhece diretamente o acusado, mas vive em sua comunidade, está mais próximo dele e, ao interrogá-lo, olha-o nos olhos e procura extrair dele a verdade, o que não acontece com o julgamento direto lá no STF. O julgamento de pessoas sem prerrogativa de foro no STF acrescenta: viola também o princípio do duplo grau de jurisdição. Quando esse princípio é respeitado, o eventual erro de avaliação poderá ser sempre corrigido por uma segunda instância, que reverá todos os aspectos formais e substantivos do processo. Então, o que você precisa compreender desse ponto aqui da aula? Que a súmula 604, ela é válida, não foi revogada. Então, não viola as garantias do juiz natural essa atração do corréu sem foro ao foro de prerrogativa de função de um dos denunciados, não viola. Porém, o que? Se a questão de prova ela vier querendo saber de você essa outra questão do entendimento novo do STF com base no artigo 80, você vai falar principalmente de prova de defensoria, que gosta de perguntar o quê? Tudo isso que beneficia o réu no processo penal, lógico. Então, você vai tratar do artigo 80 e vai dizer da violação do duplo grau de jurisdição e do juiz natural pelos motivos aqui, ó, do voto do ministro Lewandowski, que está aqui. Agora vamos ver uma jurisprudência específica que ela vai tratar dessa relação aqui, ó, de juiz natural, foro por prerrogativa e provas, tá? Você calcificar o seu conhecimento. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição, Operação Vegas, surgimento de indícios do envolvimento de senador da República. Isso aqui nós vimos já em aula passada, mas nós estamos tratando agora de juiz natural. Então, essa repetição faz parte que você precisa compreender todos os meandros aí. Quando eu estou falando de juiz natural, quando eu estou falando de devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Então, tudo é um entendimento sistemático.
Então agora é uma repetição da jurisprudência, que é um leading case. Então ela serve para te explicar vários assuntos. E o assunto agora é esse aqui, ó, essa relação aqui. Vamos fixar. Surgimento de indícios do envolvimento do senador da República, detentor de prerrogativa de foro, em fatos criminosos e apuração. Então, o que eu tenho? Uma interceptação telefônica realizada em primeiro grau de jurisdição. Só que houve o quê? Indícios de envolvimento de quem? De um senador. O senador pode ser investigado por juiz singular? Não. Por quê? Porque a prerrogativa de foro é no STF. Então não pode. Ainda aqui, ó. Vamos estudar a competência, tudo isso. Lá nós vamos ver esses artigos aqui, né? O que diz? Competência do STF para processar e julgar originariamente a causa. Senador da República. Tá aqui. Então o que tinha que fazer? Uma necessária remessa imediata dos autos à corte. Só que não houve, não ocorrência. Então houve o quê? Uma usurpação de competência constitucional configurada. Prosseguimento da investigação de primeiro grau. Tentativa de arrecadar maiores elementos de informação por via oblíqua. Aqui, ó. Sem autorização do STF. O que houve aqui? Violação do princípio do juiz natural. Artigo 553. Cada pessoa tem que ser julgada por quê? Pela autoridade competente. Então a autoridade competente do senador da República era lá o STF, o crime comum, né? Tá lá. Então, Operação Monte Carlo. Surgimento de indícios de envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos em operação. Sobrestamento em autos apartados dos elementos arrecadados em relação ao referido titular da prerrogativa. O que o juiz fez? Montou lá um auto lá, ó, apartado lá na primeira instância e foi reunindo ali o que era do senador. E prosseguiu nas diligências em relação aos demais investigados. O que ele fez, na verdade? Um desmembramento caracterizado. Ó. O juiz, na verdade, ele fez um desmembramento. Só que esse desmembramento que ele fez usurpando a competência do órgão que poderia fazer o desmembramento ou não. Porque a regra é o quê? É que aquele senador iria ser julgado lá no STF e aqueles corréus eles seriam o quê? Também julgados no STF, súmula 704, porque houve uma atração por conexão, por continência. Mas no caso, o STF poderia desmembrar com base no artigo 80 e o voto lá do ministro Lewandowski que vimos. Mas quem fez isso aí? O juiz singular não pode, violou o juiz natural. Então o que aconteceu? Invalidade das interceptações relacionadas ao recorrente na Operação Viegas e Monte Carlo e das provas diretamente derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruit of the Poisonous Tree. Aqui vamos estudar isso quando vermos o princípio da vedação das provas ilícitas. E aqui você já entende por quê, né? Houve uma colheita de prova por meio ilícito. Então, a prova ficou o quê? A teoria dos frutos da árvore envenenada. Ficou comprometida a prova. Ficou contaminada. Então, não pode. Precedente. Recurso parcialmente provido. Nos termos do artigo 102, inciso 1, alíneas B e C, da CF, compete ao STF processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, vice, membros do Congresso, olha lá o senador que estava sendo investigado, seus próprios ministros e o procurador-geral da República. E nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército Aeronáutico, membros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União, chefe de missão diplomática da permanente. Isso aqui você não se preocupa agora não, que nós vamos estudar competência. Então nós vamos ver isso de forma individual, fica tranquilo. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e na subversão da hierarquia. O papel do STF, como corte criminal, relaciona-se intrinsecamente com o princípio constitucional de juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Artigo 553. Portanto, em estrita observância desse princípio, somente juiz constitucionalmente competente pode validamente ordenar medidas de interceptação de comunicações telefônicas em desfavor do titular da prerrogativa de foro. Ainda tem essa ainda. A interceptação telefônica do senador tem que ser ordenada por quem? Pelo órgão competente para julgar aquela autoridade que tem a prerrogativa de foro. É válido o encontro fortuito de provas em interceptações telefônicas. Isso aqui vamos ver quando estudarmos provas e interceptação telefônica. É válido o encontro fortuito de provas em interceptações telefônicas. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações até então fluidas e dispersas a respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior.
Para que haja atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. Por que eu não destaquei aqui em vermelho, tal, essas coisas? Porque isso aqui você vai estudar em provas, em interceptação telefônica, nós vamos ver tudo isso com calma. Só para estar aqui nesse julgado que estamos vendo, o que importa agora aqui saber? Que nesse caso houve esses indícios todos. Não foi só uma menção dispersa, nem fluida. Houve uma constatação ativa aqui de participação da autoridade. Tanto que o juiz singular ele montou um auto apartado ali e foi juntando as coisas. Então aqui violou o princípio natural, tinha que ter a remessa. Tinha que ter a remessa. Não foi o caso de uma menção dispersa, de que encontrei com o senador fulano na rua tal. Não, houve ali algo ali concreto. Então por isso violou. Quando formos estudar interceptação, provas, aí vamos ver isso aqui com mais calma e tal. Então aqui, ó. Todavia, na hipótese retratada nos autos, não se coaduna com o entendimento jurisprudencial sujo mencionado, por não se tratar de simples menção a detentor de prerrogativa, nem muito menos enquanto fortuito de provas. Em relação à Operação Vegas, deflagrada em 2008, embora as autoridades nela envolvidas negassem que se tratasse de uma investigação direta em desfavor de detentor de prerrogativa de foro, os documentos contidos nos autos demonstram que no auge da persecução penal, no de 2008, já havia indícios reflexos de seu envolvimento com objeto de apuração. Não obstante, a denúncia mencione que os fatos em relação a ele teriam como termo inicial somente a data de aqui 2009, que antecedeu o deslocamento da competência para esta corte. Portanto, o surgimento de indícios de envolvimento do recorrente, já no ano de 2018, tornou impositiva a remessa do caso para o STF, o que não pode ter ocorrido oportuno e tempore, maculou os elementos de prova arrecadados em seu desfavor, ou seja, contaminou. Porque a partir do momento que não é mais nada disperso, nada assim que não seja diretamente relacionado, mas já constitui indícios ali de participação concreta ali da autoridade, tem que remeter. E no caso concreto a gente está vendo que não houve a remessa, continua ali investigando. E aí contaminou as provas. Era o entendimento do STF que, surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro está envolvido em fato criminoso, cumpre a autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo, sob pena de haver seu arquivamento ante a ilicitude dos elementos escolhidos. Olha a gravidade da consequência. Quanto à Operação Monte Carlo, deflagrada em 2011, embora as autoridades envolvidas na operação também negassem que se tratasse de uma investigação direta em desfavor de detentor de prerrogativa de foro, os documentos constantes dos autos demonstram exatamente o contrário. Desde o início da operação de 2011, já havia indícios relevantes de envolvimento do recorrente com os fatos apurados, sendo certo que não cabia ao juiz de primeiro grau, para prosseguir com as investigações, promover seu desmembramento aqui, tal qual ocorreu ao se determinar a formação de autos em apartado, contendo que ele fez um relatório de inteligência acerca de encontros fortuitos envolvendo pessoas que possuem prego de foro. Ele criou isso aqui. Mas não pode. Aí caracterizou o que na prática? Um desmembramento. Só quem poderia fazer isso era o STF, com base no novo entendimento à luz do artigo 80 do CPP. Como afirmou a autoridade policial, o tal do relatório continha nada menos do que 6 volumes. Então, aqui, 1.237 páginas. Então, o que sugere assim, de farto material que se acumulou por ocasião das interceptações. Então, não pode mais dizer que era algo assim vazio, não, era realmente indícios fortes. Estou configurado, portanto, que as interceptações telefônicas levadas a cabo tanto na Operação Vegas quanto na Operação Monte Carlo revelaram que seu conteúdo passou por análise que, indiscutivelmente, não competia a juiz do primeiro grau, mas ao STF, o que contaminou de nulidade os elementos de prova angariados em seu desfavor nas operações policiais em evidência, por violação do que? Princípio do juiz natural. Recurso parcialmente provido para se considerar a ordem de habeas corpus no sentido de invalidar as interceptações telefônicas relacionadas ao recorrente nas operações Vegas e Monte Carlo realizadas em primeiro grau, bem como as provas diretamente derivadas, determinando seu desentranhamento dos autos da ação penal a qual responde perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Olha só a gravidade dessa situação. Foram 6 volumes, 1.000 e poucas páginas, mas tudo invalidado. Por quê? Porque houve aí uma usurpação de competência. Olha aí a situação grave devido à atuação das autoridades fora do compasso das normas. A quem compete avaliar se permanece justa causa para o procedimento feito, a partir de eventual constatação de outras provas autônomas suficientes a embasamento da acusação, que é aquelas foram desentranhadas, cabe lá agora ao TJ lá de Goiás avaliar se tem outras provas que permitirão ainda considerar a existência de justa causa lá do procedimento feito.
a partir de eventual constatação de outras provas autônomas. Autônomas, por quê? Porque aquelas e as derivadas daquelas, todas ilícitas, desentranhadas. Então tem que ter prova autônoma. Não, nenhuma que tenha nascido a partir daquelas interceptações. Então, provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação, uma vez que a via estreita da habeas corpus, da linha de precedente, não permite revolver o acervo fático probatório para melhor se reanalisar essa questão. Aqui no finalzinho, só para concluir, mas não, que quem queria ver já vimos. Agora aqui para fechar, é só trazer para você o artigo 5º parágrafo 4º da Constituição e você saber da existência desse texto. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil ratificou o Estatuto de Roma. Então, por conseguinte, está submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional criado. Então, isso tem relação com o estudo que estamos fazendo sobre a vedação ao juízo de exceção, ou seja, todo o trânsito, essa previsão. Então, você tomar ciência aqui dessa disposição, Tribunal Penal Internacional. Agora vamos resolver questão. 2017, delegado de polícia. O princípio do juiz natural não é violado com a previsão de órgão colegiado em primeiro grau de jurisdição para o processo de julgamento de crimes praticados por organizações criminosas, nem com a convocação de juízes de primeiro grau para compor o órgão julgador do respectivo tribunal, na apreciação de recursos em segundo grau de jurisdição. Vemos que essa situação aqui não viola, então é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque ele está dizendo que não é violado, então é verdadeiro. Defensor Público 2011. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função dos denunciados. Tá certo? Que é a súmula 704 do STF, e ele não perguntou aqui nada a respeito daquela exceção que nós vimos do desmembramento, que o STF está propugnando agora, com base no artigo 80 do CPP, devido ao excesso lá de correios. Falou nada disso. Vamos seguindo em frente. 2008, o juiz viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, a atração por continência do processo de corréu ao foro por prerrogativa de função do denunciado. Isso aqui é falso, não viola, súmula 704, é aquela questãozinha contrária ao senso, você mata aí na interpretação. Promotor de Justiça, substituto 2016. Marque a alternativa incorreta, aqui é para marcar a errada. Então, vamos ver qual que é verdadeira e qual que é falsa. Ele quer a falsa. O juiz de uma causa deve ser imparcial, legalmente investido e competente, o que se harmoniza com a previsão de órgão colegiado em primeiro grau de jurisdição para o processo de julgamento dos crimes praticados por organização criminosa. Se harmoniza, porque o entendimento é que não viola, então essa aqui é verdadeira. Se é verdadeira, ela vai se harmonizar com todos os princípios que estamos estudando, senão seria contraditório. A redistribuição de processos pela instalação de novas varas ofende o princípio da vida processo legal, juiz natural e perpetuar jurisdições. Falso. Por que é falso? Porque ele está falando de novas varas. Então, redistribuição de processos, instalação de novas varas. Não falou foro regional. Então, aqui, esse é o detalhe aqui que você vai distinguir. Falou em foro regional, numa outra localidade, está falando de competência territorial. Mas falou criação de novas varas, aí você vai lembrar que o regimento interno dos tribunais, com base no artigo 96.1a da CF, ele permite aos tribunais privativamente estabelecer o que? A competência dos órgãos jurisdicionais. Então, novas varas, não, você já está matando, falso. Não viola o princípio do juiz natural a convocação de juízes de primeiro grau para compor o órgão julgador ao respectivo tribunal, na apreciação de recurso segundo grau de jurisdição, ainda que observadas as diretrizes legais federais e estaduais. Esse finalzinho aqui é para te confundir, entendeu? Ainda que observar, logo, aí que não ofende mesmo, porque ainda observa diretrizes legais e federais, aí que não. Então, assim, não viola, verdadeiro. A atração por continência ou conexão do processo do correio ao foro prerrogativo de função de um dos denunciados não viola as garantias de natural, ampla defesa e devido processo legal. Não viola. Então, você vê que as questões acerca do princípio constitucional do juiz natural são bem repetitivas, né? Sobre as mesmas situações. Viola o princípio do juiz natural o desaforamento da sessão de julgamento do júri, quando não verificada a ocorrência de interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, segurança pessoal do acusado, comprovado excesso de serviço impeditivo da realização do julgamento pelo prazo de 6 meses. Então, assim, viola quando o desaforamento acontece
sem que essas situações existam aqui, ó. Quando não verificada, aí viola. Isso aqui é verdadeiro. Escrivão de polícia, o 14. São princípios constitucionais do processo penal. Juiz natural? Já estudamos, é. Presunção de inocência? Também sim, já estudamos. Ampla defesa? Estudamos. Contraditório? Estudamos. Já estudamos tudo isso. Então, ele só perguntou se o que são. Então, por isso que é importante aqueles mapas mentais, que você consegue lembrar quais que são os princípios. Aqui, ó. Então, finalizamos. Vamos descansar um pouco agora, beber um café e retornamos aí com mais princípios constitucionais explícitos, concernentes à atuação do Estado. Um abraço.